Fala galera, nono ano, correção atividade, que era essa daqui, ó. Crise de 29 e nazifascismo, que foi o tema da nossa aula de segunda-feira. Então vamos lá para os comentários relacionados às alternativas que eu mandei para vocês aqui pelo Google Forms. Primeiramente, 41 pessoas responderam à atividade. A sala que mais participou continua sendo o nono A, 34% das respostas, 14 alunos. Depois a gente tem o nono B, o nono E, o nono D e a pior participação foi a do nono C, com apenas 5 alunos participando da atividade. Vamos para as perguntas. Pergunta número 1. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com letra D, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como a gente viu, na década de 20, o país que comandou a economia no mundo foi os Estados Unidos. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial eles foram considerados o país que mais ganhou dinheiro. Porque eles venderam armas para os países europeus que estavam em guerra, eles não tiveram o seu território destruído como a Europa teve, eles entraram na guerra só no último ano, no penúltimo ano da guerra, em 1917. Depois, eles ajudaram na reconstrução da Europa, né, vendendo os produtos necessários para aqueles países serem reconstruídos e também emprestando dinheiro a juros. Por causa disso, eles tornaram-se o país mais poderoso do mundo na década de 20 e a economia mundial toda ficou dependente deles. Então, de 1919 até 1929, os Estados Unidos eles são o país mais poderoso do mundo até que ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que gera esse colapso no sistema financeiro mundial. Né? Por que teve a crise de 29? A gente viu naquela aula passada. Lembra do exemplo do geladinho lá da Maria Eduarda? Os Estados Unidos produziu tanta coisa, tinha tanta gente que comprando, e chegou uma hora que os Estados Unidos não conseguia mais, as indústrias dos Estados Unidos não conseguiam mais vender tudo que eles tinham produzido. Mesmo porque a Europa tinha recuperado sua economia e os Estados Unidos não estavam vendendo mais para a Europa como vendia no começo da década. E por causa disso, as empresas foram falindo. Ok? Número 2. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande Depressão, começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. J.K. Garbaudt, economista norte-americano, afirma que, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Qual a prosperidade? Aquela de todas as pessoas comprando de tudo, né? Vivendo muito bem e tal. Foi passando o tempo ali na década de 20 foi se percebendo que essa prosperidade não ia durar. Dentro dela estavam contidas as sementes da própria destruição, de sua própria destruição. Aí pula aqui o nome do autor e tal. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Resposta certa, letra D. A crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores, que foi como eu falei na aula passada. Tinha muito produto produzido e não tinha pessoas que comprassem. Por quê? Porque a renda, o salário dos trabalhadores caiu, né? E tinha muita gente investindo na bolsa de valores. Você sabe como que funciona uma bolsa de valores? Uma bolsa de valores funciona assim. Vamos imaginar que a empresa Ambev, que é fabricante de cerveja, ela tem ações na Bolsa de Valores. Como que funciona a Bolsa de Valores? As empresas vendem ações ali para a população. Se a população quiser comprar, ela vai lá e compra tantos em ação.
E aí funciona desse jeito. Se aquela empresa está vendendo muito, as ações daquela empresa ficam supervalorizadas. Se a empresa começa a vender pouco, as ações dessa empresa começam a perder o valor. Elas começam a ficar baratas, né? E isso tem uma série de coisas que contribuem para isso, né? Até, por exemplo, a política contribui para isso. No Brasil, por exemplo, quando você vê que um presidente não é muito legal e o país começa a ficar com a economia ruim, as ações das empresas brasileiras começam a perder o valor nas bolsas de valores. Então, digamos que você tenha $500 e resolve comprar $500 de ação da Ambev. E aí, a Ambev, no primeiro mês após você ter comprado as ações, ganha muito dinheiro na venda de cerveja. As suas ações vão valorizar. Você dobra o valor das ações. Agora, suas ações, os $500 de ação que você comprou, agora valem 1.000. No segundo mês, dobra de novo. Então, aqueles 500 que você comprou, agora está valendo 2.000. No terceiro mês, dobra de novo. Agora é 4.000. No quarto mês, dobra de novo. 8.000. No quinto mês, dobra de novo. Foi para 16.000. No sexto mês, tem um problema lá na empresa. A empresa começa a falir e as ações suas, que eram 16.000, caem para $200. Aquilo que você investiu no começo, que era $500, você conseguiu multiplicar para 16.000 e agora, por causa da crise que teve na empresa, caiu para 200. Você está perdendo $300 do seu investimento. A bolsa de valores funciona dessa forma, é especulação. Você pode tanto ganhar como perder. E você tem que saber o momento certo de parar de apostar na bolsa de valores e vender as suas ações, né? No exemplo que eu estou dando, a pessoa podia ter vendido quando estava com 16.000. Só que ela achou que no outro mês ia dobrar de novo, mas teve uma crise, a empresa quebrou e essa pessoa teve prejuízo. Foi o que aconteceu na Bolsa de Valores de Nova York em 29. Com a crise de superprodução e a falta de vendas, as empresas começaram a falir. E quem investiu na Bolsa de Valores também começou a quebrar. Tanto é que depois disso, milhares de pessoas tiraram a própria vida nos Estados Unidos porque perderam tudo. Questão 3. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado New Deal. Muito bem, quem acertou? Essa aqui eu acho que foi a que vocês mais acertaram. Foi sim, 80%. 33 alunos dos 41 marcaram o New Deal. Então vocês assistiram ao vídeo lá, aliás, participaram da aula, né? Claro, todo mundo participou. Quer dizer, todo mundo não, só quase 30 alunos. Nem lembro mais. Desculpa aí a bugada. Mas enfim, o que foi o New Deal? Foi um plano do governo Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos. Nesse plano, ele entendeu que se o governo não ajudasse na recuperação da nação, por causa da quebra da Bolsa de Valores e da falência das empresas, a economia não ia se recuperar. Quem elaborou esse plano foi o John Maynard Keynes, um economista importante da época, que dizia que a economia tinha que ter intervenção do governo, intervenção estatal. Porque até então, o sistema econômico era baseado no liberalismo. O que é liberalismo? Ele é baseado na livre iniciativa, né? Todas as pessoas têm liberdade para iniciar um negócio, livre comércio. O comércio ele está liberado para todos, né? O governo não tem que ficar intervindo, não tem que criar obstáculos para que ocorra comércio, né? Livre concorrência. Um determinado ramo de negócio pode ter várias e várias pessoas atuando nesse ramo. Diferente daquele trem de monopólio. O que é o monopólio? É apenas uma empresa explora uma determinada área de negócio. Então, na livre concorrência é assim. Um fulano abre uma padaria, aí todas as pessoas que quiserem abrir uma padaria podem abrir uma padaria. Se for num país que não tem liberdade de concorrência, livre concorrência, só determinado grupo social pode explorar o ramo de panificadoras, né? O nosso país é um país que tem livre concorrência. Então, quem quiser abrir um negócio, quem quiser comercializar determinadas coisas, quem quiser concorrer em alguma área, pode. A exceção, por exemplo, de algumas áreas, como
na questão do transporte. Existem cidades que você não pode entrar com uma outra empresa de transportes, apenas a empresa que o governo deu a concessão. Isso é errado, né? Então, o New Deal. Número 4. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas causas, pode-se apontar, a resposta certa era a letra C, crises econômicas sociais com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreciam a tomada do poder pelas esquerdas, né? O que era esquerdas? Eram os grupos ligados à Revolução Russa, à Revolução Socialista. Então, por que o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha chegam ao poder? Porque os países estavam vivendo uma crise econômica muito grande, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, que a gente viu. Uma crise social também muito grande, né, as pessoas passando fome, passando dificuldade, sem emprego. Só um minuto, galera. Gente, está na hora da aula. Greves, né, tumultos, agitações. Estou chamando meus filhos aqui para a aula deles. O telefone está lá na cozinha. E favoreceu a tomada do poder por aqueles grupos que fizeram a revolução na Rússia. Então, aquilo que aconteceu na Rússia, essa crise econômica, essa crise social, de pessoas sem emprego, pessoas passando fome, pessoas sem casa, né, pessoas na miséria, está acontecendo também na Alemanha, no caso do nazismo, e na Itália, no caso do fascismo. E aí, grupos dentro da Alemanha e da Itália, com medo da Revolução Russa ir para ali, eles começaram também a se mobilizar e fundaram os partidos nazistas na Alemanha e fascista na Itália. Número 5. O nazismo e o fascismo surgiram? Letra A era a resposta correta. Do desenvolvimento de partidos nacionalistas, né? Porque esses partidos eles valorizavam a sua nação, os símbolos nacionais, né? A cultura, a tradição nacional, né? Tudo que era do país eles valorizavam e o que era de fora eles negavam. Então o que é de outro país não presta, só presta o que é do meu país, eu sou superior aos outros. Segundo, executivo forte e totalitário. Quem é o executivo? É o presidente. Só que no caso da Alemanha e da Itália era o primeiro-ministro, porque lá não tinha presidente, né? O Führer na Alemanha e o Duce na Itália. Então esse cara era forte e totalitário. O poder era totalmente colocado na mão de uma pessoa só e ele mandava em tudo. Em todos. Então todo mundo obedecia esse cara. Inclusive ele era conhecido como herói. Na Alemanha ele era até como se fosse um deus, né? O Adolf Hitler. E esse executivo tinha o objetivo de solucionar todas essas crises e essa desorganização que se implantou no país após a Primeira Guerra Mundial. Então o Adolf Hitler é o cara que vai trazer solução para os problemas da nação alemã. Certo? Enfim, então, essa era a letra A. Ok? Bom, vamos aqui no YouTube ver se a gente acha um vídeo para a gente poder falar um pouquinho, para vocês verem um pouquinho sobre o Adolf Hitler. Rapidinho aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Vamos ver esse aqui. Em 1944, pouco antes de ser fuzilado pelos nazistas, o francês Marc Bloch, um dos maiores historiadores do século XX, escreveu: uma epidemia supõe duas coisas: gerações de micróbios e, no momento em que a doença se instala, um terreno. O curioso é que a preocupação dele não tinha nada a ver com a biologia. Esse tal de terreno que ele falava, na verdade, se referia às condições históricas sob as quais um determinado fenômeno tem a possibilidade de acontecer. A ascensão do nazismo e de seu líder Adolf Hitler, um pintor frustrado na juventude e um ex-soldado do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, é um desses fenômenos que não se pode explicar sem recorrer às condições históricas daquele momento. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre esse sinistro personagem. Não se sabe muito sobre as origens familiares de Adolf Hitler, e o pior é que ler a sua autobiografia também não ajuda muito a conhecê-las, já que nela foi construída uma imagem de sua infância condizente com a posição de líder nacionalista que ele aspirava.
então fica difícil saber se o que está escrito ali é verdade ou apenas a fantasia de um lunático ambicioso. Sabe-se, no entanto, que Hitler nasceu em 1889 numa cidadezinha no norte da Áustria. Sim, Hitler não era alemão. Filho de um funcionário público e de sua empregada, que por sinal também era prima do pai dele, Hitler vinha de uma família provinciana e relativamente pobre. Após a morte de seus pais, o jovem Hitler, na época com 19 anos, se mudou para Viena, onde tentou a sorte como artista. Porém, o seu sonho foi por água abaixo quando a Academia de Belas Artes da cidade rejeitou ele como aluno. Sem muita saída, Hitler começou a vender a sua arte nas ruas da capital. Foi vender a sua arte com as coisas que a natureza dá. Foi ainda durante essa estadia em Viena que Hitler teve o seu primeiro contato com as ideias antissemitas de Liebenfels e com o pan-germanismo de Schonerer, que o levaram a acreditar piamente uma suposta superioridade da raça ariana. Com as suas pretensões artísticas destruídas, Hitler se mudou novamente. Dessa vez, ele foi para Munique e foi lá que o garoto decidiu se alistar no exército alemão. Não por acaso, era bem a época que estava rolando o começo da Primeira Guerra Mundial. Empolgado com as ideias nacionalistas de seu tempo, Hitler achou que era uma boa ideia metralhar outras pessoas. Mas, felizmente, sua carreira como militar não foi muito melhor do que como pintor. Por ter vindo de outro país, Hitler nunca conseguiu ser nada além de um soldado raso, apesar de receber algumas medalhas pelo seu empenho e determinação. De qualquer forma, a experiência na guerra deixou nele uma série de ressentimentos que teriam consequências dramáticas para a história da Europa e do mundo. Em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou com a Alemanha derrotada e humilhada pelas potências aliadas. E no ano seguinte, o Tratado de Versalhes foi assinado e formalizou o fim desse conflito. Esse tratado obrigou a Alemanha a abrir mão de suas colônias e de partes de seu território, a assumir a culpa pelos danos causados à Tríplice Entente, a pagar uma multa enorme para custear as reparações de guerra e, para completar, a Alemanha foi forçada a diminuir os seus efetivos militares de mais de 13 milhões de soldados para apenas 100 mil homens. O país que havia entrado na guerra como uma potência imperialista de salto alto, toda orgulhosa e poderosa, saiu dela arruinada, retalhada, endividada e praticamente sem exército e indústria. Não dá nem para imaginar o tamanho do recalque que essa derrota causou em boa parte dos alemães. Aquela vitória esmagadora que iria provar a superioridade alemã só não rolou. Hitler literalmente encarnou esse sentimento amargo de derrota. Mas mais do que isso, ele soube se aproveitar desse clima de insatisfação generalizada para levar adiante um plano macabro. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos e, como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. Em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP.
NSDAP e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a polícia paramilitar nazista, que alguns anos mais tarde daria lugar à temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção para... Beleza, então, pessoal, esse aqui é um pouquinho da questão de quem foi o Adolf Hitler, de quando surgiu o nazismo. E para terminar, vamos ver se a gente acha um trecho do Adolf Hitler discursando. Vamos ver isso aqui. Não, esse último desabafo não. Vamos ver aqui. Não, acho que esse aqui não vai ser legal não. Preciso achar outro aqui. Vamos ver. Vamos colocar assim. Discurso de Adolf Hitler. Vamos ver. Isso aqui. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen... Beleza, galera. Então, vamos ficando por aqui com a correção. Um forte abraço para vocês e até a próxima.